62, Salmo 62. Nós vamos ver os dois primeiros versículos. Amém? Salmo 62, os dois primeiros versículos. Esse salmo fala sobre confiar em Deus. Ele vai falar das adversidades que nós passamos, dos enfrentamentos com as pessoas. Mas nós vamos ver os dois primeiros que traz a essência aí dessa confiança em Deus. Amém? Vamos ler juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei abalado nunca. Então, feche os olhos, nós vamos orar. Essa palavra preciosa do Senhor ao nosso coração, que a nossa alma, todo o nosso ser se aquete na presença dEle. Coloque seu coração aí diante do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos. Que bênção é o final do dia nós estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, que cuidou de nós e nos conduziu em todos os afazeres. Desafios passamos, enfrentamos, ó Deus, batalhas, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Que nós possamos descansar no Senhor, que a nossa alma descanse e confie em Ti, Senhor. Que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, tudo aquilo que vem do Senhor, toda a Tua fidelidade, todo o Teu amor, todo o Teu poder, toda a Tua justiça e toda a graça do Senhor, a abundante graça sobre cada um de nós. Inunde o nosso coração e coloque, ó Deus, o desejo de louvarmos e adorarmos ao Senhor. Abençoe, ó Deus, cada um dos meus irmãos, cada uma das famílias aqui representadas. Abençoe aqueles que estão a caminho, aqueles que não poderão vir. Esteja abençoando aqueles que não quiseram vir, ó Deus, com a Tua presença. Constrange-os com o Teu amor e anima-os, ó Deus. Coloque-os de pé, Senhor, e atraia-os a Ti, a Tua casa. Que o Senhor, ó Deus, levante os nossos irmãos para estarem conosco. Nós sentimos falta de muitos aqui, Senhor, que já há um tempo não temos encontrado com eles aqui. Que o Senhor, ó Pai, os encontre onde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, não permita que se afastem do Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, os traga para junto de Ti, para junto do Teu povo, ó Deus. Assim nós oramos, rogamos as Tuas bênçãos e oferecemos o nosso melhor, a nossa própria vida como oferta agradável a Ti. Receba, Deus, receba-nos, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba as canções que cantaremos agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar uns hinos. Hino 108. Amém? Todos conhecem esse hino? Se faz a mais doce, deves gozar, se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, Tu me fazes saber, e feliz com Jesus
mais um tempo de oração. Esse hino, não sei se vocês se lembram, eu já trouxe a história dele uma vez, que é um advogado que escreveu esse hino após perder as suas filhas no naufrágio, enquanto elas estavam indo uma viagem para ver o pregador. Ele tinha perdido seu filho de 4 anos. Ele tinha um menino de 4 e tinha 2 meninas. Ele perde o menino por escarlatina, o menino de 4 anos morre. Aí tem aquele grande incêndio em Chicago, queima-se tudo que ele tem, tudo que a família tem. Aí ele começa a se recuperar, e aí então ele programa essa viagem com a família, justamente para tentar, se fortalecer, esparecer, mas por compromisso, ele precisa ficar em Chicago, mas ele fala para a esposa e as filhas: vocês vão à frente e logo em seguida eu vou, assim que ele terminar aqui eu vou. E aí a embarcação que elas estão naufraga, só a esposa, entre ela e as filhas, só ela sobrevive. E quando ele vai encontrar a esposa, ele pede para o comandante da embarcação que ele está mostrar para ele o lugar do naufrágio. E quando ele está passando, o comandante diz, aí ele escreve essa letra. É lógico que a letra é um pouquinho diferente, tem 2 estrofes a mais, a original, mas basicamente o que ele diz são essas palavras que nós acabamos de falar. E aí eu fico pensando no peso da situação para dizer: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. O quanto que nós somos felizes com Jesus. Porque ser feliz com Jesus quando tudo está bem é uma coisa, mas ser feliz com Jesus, olhando para as águas e sabendo que ali no fundo do oceano jaz o corpo das suas 2 filhas, não é fácil. Então, nesse tempo, nesse momento, eu gostaria que nós estivéssemos orando aí, cada um orando, colocando diante do Senhor aquilo que está afligindo o seu coração, suas batalhas, suas lutas. Eu creio que cada um que tem as suas lutas, seus temores, seus anseios, suas frustrações, que cada um possa colocar diante do Senhor e que cada um procure de todo o coração dizer diante disso: embora tudo isso aconteça, eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Amém? Nós vamos ter um tempo de oração. Quem pode fazer essa oração depois no nome de todos? Quem quer fazer essa oração? Ninguém? Então nós vamos ter esse tempo de oração, depois a gente quebra o silêncio com o cântico. Aí eu convido todo mundo a ficar em pé.
Quem souber o hino, cante, pode. Quem quiser ficar sentado pode, quem quiser se colocar em pé, pode se colocar em pé. É o hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele ouço paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Nele há um Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador. Esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. E essa é a nossa história, a história daquele que nos redimiu. Mais um cântico. Conhecem esse? Conhece? Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Então, a chance de conhecer, chance de aprender. Amém? Então eu vou cantando, aí vocês vão acompanhando, depois a gente canta de novo. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar.
pelos pedidos de maneira geral, enfermidades e demais pedidos. Eu vou deixar vocês pedirem, porque sempre eu começo, deixar vocês, depois eu coloco os pedidos gerais aqui. Alguém tem algum pedido, algum agradecimento? Quer colocar algo diante do Senhor? Eu orando ao mesmo tempo. Deus tem tocado o coração das pessoas, que a gente vê que tem muita gente que parece que não conhece. Não é que a gente conhece muito, mas tem muita gente que parece que não conhece nada a respeito de Deus. Acha que Deus é poderoso, Deus faz bom. E não é bem assim. Muitas das vezes é negligência, incompetência, falta de coragem da gente se aproximar de Deus. Dependendo da situação. Eu sei que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Mas muitos, em vez de tentar entender, tentar aceitar e tentar crer mais, ter mais fé, acha melhor se fazer do vítima. E aí o inimigo aproveita para montar a cavalo das pessoas, né? E aí a gente vê em todas as áreas, independente de classe financeira, de idade, né? Que Deus esteja tocando o coração dessas pessoas, né? Dando entendimento, né? E mostrando que mesmo diante da dificuldade, existe um caminho, né? Que é Jesus Cristo. Alguém mais? Eu quero pedir também para minha filha na seleção, ela está uma ideia mais nova, né? Fazendo aniversário amanhã. Pedi pela conversão, Jéssica, pela conversão dela, com os seus meninos, o Luquinha, né? Pela saúde também. E para o Cruzeiro. Alguém mais? Eu peço oração pela família da Suzana, que faleceu. Quero pedir oração aqui. Da família, né? Deus tenha misericórdia, console, conforte. Pela família. Alguém mais? Lembrando aí que nós estamos no Setembro Amarelo, no final do mês, né, o último sábado, a Marilda vai trazer uma palavra, né, uma palestra sobre esse assunto tão importante, né? Então vamos convidar as pessoas para participar, pois não? Quero agradecer que houve a cirurgia feita. Sim. Agradecer, tivemos orando por ela, pela cirurgia, né? Agradecer, passou. Amém. O seu Eleazar, é assim que pronuncia, né? O seu Eleazar está internado aqui no hospital de Cruzilha, passou mal, aí foi levado às pressas, aí está com todos controlados, né? Hoje eu fui visitá-la, não sabia, o Conrado me falou pela manhã, eu passei lá, fiz uma visita, ele iria passar por uns exames, eu não sei do resultado, que o exame que ele ia fazer seria depois da minha visita, né? Estava esperando lá, eu passei lá na hora do almoço, ele estava sem almoço, né? Em jejum por causa do exame, esperando. Mas tinha ele e o seu José Geraldo, que era o que divide o quarto com ele ali. O José Geraldo, também pela saúde dele lá, estão lá no hospital, lembrar deles. Eleazar é aquele senhor que vem para a mulher dele, que fuma bastante. Ele disse que vai mudar de vida. Deus perdoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, ele está ali internado aqui no hospital. Quarto 35. Alguém mais? Vamos orar? Quem pode fazer essa oração? Alguém? Ó Deus, Pai de bondade e misericórdia, louvado e glorificado seja nosso santo bom Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu. Obrigado pelas graças, pela proteção, pelo livramento. E obrigado também, ó Deus, por nos trazer na tua casa para receber um pouco mais da tua instrução, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, cura, abençoe o pastor. E também a leitura que vai ser trazida, Senhor. Possamos sair daqui modificados na tua palavra, Senhor. Deus, e já eu oro e agradeço hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Chamar as crianças à frente, as crianças vão ter, né? Eu vi que a Sara saiu, é isso? Sara foi preparada. Chamar as crianças então, pedir ao Yuri para fazer essa oração. Então a Sara se propôs a passar para eles um filme
quintas-feiras, as Crônicas de Nárnia. Inclusive, quem não assistiu, é um filme muito bom para se assistir. O Yuri vai orar então pelas crianças, já ora também por nós. Estenda suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças e Deus as abençoe. Querido Deus, Pai querido, Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos por conta da dia, pelo trabalho, Deus, por nos conceder saúde, ó Pai. E Deus, te agradecemos, Deus, pela igreja de Cruzilha, Deus, como pastor, Deus, que tem exposto cada dia, Deus, buscando, Deus, trazer a tua palavra, Deus, motivar, Deus, a igreja, Deus, continuar te buscando, te louvando, Deus, e levando o evangelho, Pai. Também agora colocamos, Pai, a vida das crianças, Pai, diante do Senhor, que eles possam estar crescendo na estatura e graça do Senhor, abençoando a vida dos pais, que os pais possam estar educando eles nos seus caminhos, ó Deus, mostrando, Deus, que a melhor coisa da vida, Pai, é estar diante do Senhor, Pai. Não é ter dinheiro, não é ter fama, Deus, não é ter poder, mas assim, ser teu filho, Pai, te servir, te honrar, te adorar sempre, Deus, também levar o teu nome, Pai. Abençoe a vida, Pai, as crianças, Deus, que elas possam, Deus, estar dando saúde, Pai, que o Senhor possa guardar a vida dela, Deus, também que elas também possam entender, Deus, desde pequeno, Pai, já são missionários que levam a tua palavra, Deus, aos seus coleguinhas, Deus. Esteja abençoando a vida dos professores da escola dominical, do culto de quinta-feira, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, que eles também possam estar se capacitando, Deus, buscando mais o Senhor, Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, Deus, para também estar levando verdadeiramente, Deus, que eles tenham aprendido no íntimo, Deus, e a sós com o Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, por a igreja de Cruzilha, Pai, que muitas vezes a gente não faz diferença nessa cidade, Deus, mas as pessoas têm sabendo que ela está presente aqui, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o culto, Deus, e a leitura da tua palavra, Deus, justamente com o livro que estamos lendo, Pai, a importância, Deus, de ter uma vida de intimidade, que é a oração com o Senhor. Eu oro no nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos entrar no último capítulo do livro. Nós estamos no último capítulo desse livro, página 109. Oração, a cura para a ansiedade. Esse é um tema desafiador, porque nós sabemos que a ansiedade ela vira patologia também, né? E aqui Spurgeon está tratando sobre a ansiedade, justamente para que ela não se torne uma patologia. O Yuri vai ficar junto aqui, Yuri, então a gente vai transitar entre o livro e o texto. Então, se você puder abrir Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Eu peço as orações da igreja, lembrando que nós precisamos conversar sobre o trabalho com as crianças. Outubro está aí, a gente precisa conversar sobre esse trabalho com as crianças, então precisamos orar sobre isso, né? Precisamos de mais trabalhadores, porque a seara é grande. Nós temos aí também essa palestra, um assunto de extrema importância. Deus certamente vai usar a nossa irmã Marilda para tratar desse assunto aos corações, à luz da palavra do Senhor, né? Também aí da parte clínica, né? Para que tanto a igreja quanto a sociedade esteja sabendo lidar com esse assunto, né? Prevenção ao suicídio. Também tem um trabalho lá, um curso de capacitação, trabalho com as crianças. Esse curso é muito bom, é muito difícil conseguir trazer essa moça, então conseguiu. Então quem puder ir lá participar, não perca a oportunidade, vai lá ouvir, né, tirar ideias, ouvir da experiência dela. Ela trabalha a nível nacional na igreja presbiteriana, então não tem custo, é só dar o nome, só para o pessoal saber quem vai. Por enquanto aqui
pela resposta no grupo, só a Juliana. Então, se mais pessoas puderem estar presente lá participando, seria muito oportuno, né? Ter um curso aí pertinho de nós. Então vamos orar por isso. Nós temos aí o nosso evangelismo no Finados, lembrando que o Finados é no domingo de manhã. Então a ideia é não ter a escola dominical, para que a gente possa estar ali fazendo o nosso evangelismo desde cedo, como foi ano passado, no dia 2, Finados, né? Lembrando a gente poder estar fazendo, e também os demais trabalhos do Natal, né? E a vida da igreja como um todo. Tem a entrega do cada dia, que deve chegar logo, se Deus quiser, né? Para a gente poder distribuir na cidade também o cada dia de Natal. Então vamos lá. Página 109, oração, a cura para a ansiedade. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Antes de eu entrar no livro propriamente dito, eu quero levantar alguns desafios em cima do texto, e depois o livro vai nos ajudar a percorrer. Primeiro diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui está o primeiro desafio nosso: obedecer. É uma ordem de quem? De Jesus. Então, para a gente obedecer a ordem de Jesus, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos crer que ele sabe do que está falando. Aí eu pergunto para vocês: Jesus é a pessoa mais qualificada ou menos qualificada para falar sobre preocupação? Eu creio que ele é mais qualificado porque, na minha visão, ele tinha o nosso conhecimento tanto humano quanto espiritual, né? Ou seja, ao mesmo tempo ele era homem, mas também ele era Deus. Ele tinha todos os motivos para ficar muito preocupado, não tinha, essa? Ele tinha todos os motivos, porque às vezes a gente fala assim: você está falando para não ficar ansioso, é que você não sabe a rotina que eu levo, você não conhece o meu trabalho, você não conhece isso, você não conhece. A gente tende a achar que as pessoas não conhecem, que nós carregamos um fardo maior do que todos os outros. E a pergunta é, né, se Jesus está dando essa ordem, ele está dizendo, eu gostaria que a gente quebrasse essa primeira reação nossa. Mas Jesus está falando de não andar ansioso porque ele não tinha preocupação. Claro que ele tinha, não é verdade? Agora ele tinha confiança, e é isso que ele quer que nós possamos ter e desenvolver. Então o primeiro desafio é temer e obedecer o Senhor, confiando nele. Aí ele diz segundo: em tudo, porém, sejam conhecidas. Aí entra a questão: nós precisamos tornar conhecido diante de Deus tudo o que nos preocupa. E a pergunta é: nós temos conhecimento de tudo o que nos preocupa? Será que realmente nós sabemos e conseguimos nomear todas as nossas preocupações? Ou você já passou em algum momento aquela situação assim: olha, eu estou preocupado, não sei com o que, mas eu estou preocupado. Tem um negócio assim roubando a minha paz, estou me sentindo angustiado, não sei o que é, mas eu estou assim. No caso meu, por exemplo, eu estaria com um exemplo. Eu tenho que tomar remédio para ansiedade. Então, aí na verdade, Lelis, segundo o que a Joana está falando, você não está tomando remédio para a ansiedade, você está tomando remédio para tratar os distúrbios que a enfermidade que você tem produz, que é igual aos distúrbios que a ansiedade produz. É mais ou menos isso, marido, é isso? Então assim, você não está tomando remédio porque você é uma pessoa ansiosa a ponto de tomar remédio simplesmente. É que a sua enfermidade, ela traz esses mesmos
afeta essa mesma área, traz os mesmos Mas sintomas. a Por isso. ansiedade, sim, eu sei que tudo em excesso é ruim, né? A ambição, a ansiedade, a negligência, tudo é ruim. Mas eu creio que uns mais, uns menos, mas todo mundo é um pouco ansioso. Mas por isso que ele está Não falando. tem como a gente ter ansiedade. Porque a gente tem que parar para pensar, que a gente tem que crer, se a gente crê na eternidade que Deus prometeu, não adianta a gente colaborar que a gente não consegue mudar nada. Você pode evitar, muitas vezes você fica ansioso para resolver as coisas, você acaba piorando a situação. O Alessandro falou uma coisa, o Walter levantou a mão? Levantou a mão? Só antes de eu passar para você, só tem uma coisa legal que o livro vai tratar, esse capítulo vai tratar. O Alessandro falou assim: não tem como nós não sermos totalmente sem ser ansioso, sem ter pelo menos um grau mínimo de ansiedade. O livro vai tratar assim, ó, nós temos um grau mínimo de ansiedade, use-o, mínimo ou máximo, para revertê-lo para a oração. Pode falar, Walter. Não, eu quero comentar. Tem gente que vai fazer uma viagem e consegue dormir o que acontecer. Então, ansioso que fica, Então, atende o moço. para não esquecer nada, né? Por causa da viagem que vai fazer. Aí a pessoa nem dorme. E já outra pessoa já é mais tranquilo, né? Aí uma outra coisa que eu queria comentar é, por exemplo, é aqueles que colocaram, né? Anseiam pela volta de Jesus. Então, aí que está. Quando a ansiedade pela volta de Jesus, ela causa enfermidade, ela é uma preocupação, ou seja, um ponto de fuga. A pessoa quer que Jesus volte logo porque ela não suporta mais estar aqui. Aí ela perdeu o propósito porque ela está aqui. Aí ela quer que Jesus volte logo porque ela quer ir embora logo. É aquela pessoa assim que eu não aguento mais a missão que o Senhor me deu, então me leva embora de volta. Mas a missão ainda tem que ser cumprida. Então percebe, gente, que assim, o livro vai tratar, vai ser muito legal. Eu gostei muito desse capítulo, porque ele vai tratar de uma maneira seguinte: toda essa ansiedade, ela vai ser revertida ou direcionada para a oração, de uma tal maneira que a prática da oração vai tratar a ansiedade e dominar a ansiedade do nosso coração. Então aqui, olha lá, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha só que interessante, Jesus está fazendo uma afirmação. Ele está relacionando a ansiedade a um desejo, porque se é petição, está relacionado a um desejo, não está? Antes de eu fazer o curso de Direito, eu não me importava muito com essa frase, as vossas petições, parecia uma coisa repetida. Aí lá no curso ensina você a fazer aquelas, como é que chama? Aí fala muito, né? Você não por isso. As petições se chamam pedidos. Sim. O que você quer? E você tem que ser muito claro e pontual, né? Específico. Porque se não ficar claro, não vai ser atendido, não é verdade? Por isso que aqui fala em tudo. Porque se você não for claro, você não vai ser atendido. E o quanto que a gente sabe o que a gente quer. Porque se ele está relacionando a ansiedade com petição, quer dizer que são coisas que a gente quer. Só que tem coisas que a gente quer e tem coisa que a gente precisa. Nem tudo que a gente quer precisa, mas a gente também não pede tudo que a gente precisa. Mas se tratando no caso de comunicação com o próprio Deus, eu acho meio difícil a gente querer aliar tudo. Por quê? Porque a palavra fala que Deus conhece. Eu creio que Deus conhece mesmo antes da gente formar o pensamento. Não, a Bíblia diz que Ele conhece. Entendeu? Às vezes a gente não consegue expressar o que a gente quer, o que a gente pensa, mas Deus conhece. Mas não é Ele falando aqui? Ele conhece, mas Ele quer ouvir de nós. Por quê? Porque Ele entende, né? Ele está nos ensinando que Ele conhece. Mas Ele está dizendo assim: é importante que vocês conheçam. Mas diz que quer
Exatamente. Mas me diz uma coisa. É igual que você olha nessa pergunta de Jesus naquela situação: o que queres que eu te faça? O que ele queria? Entendeu? Então, assim, não tinha outra coisa. Mas por que Jesus pergunta? Para que a gente possa acertar as prioridades. Pois não. Mas fica assim, eu não consigo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Sim. Eu acho que essa pergunta que você falou, não sei, eu penso que isso aí é relacionamento. Porque o que vale um pai, se tudo que o filho está ali, já dá, então não tem relacionamento. Aí o relacionamento nosso, ele é só de pai para filho. E o que Deus quer de nós, que nós tenhamos relacionamento, também é de filho para pai. Então eu penso que quando nós pedimos, mesmo ele sabendo, mas é para tratar o relacionamento nosso com ele. Porque nós temos uma dificuldade grande de relacionar com ele, porque parece que ele está distante, porque a gente não vê. Mas a gente tem que ser bem maduro também o suficiente para a gente saber que nem tudo que a gente vai pedir também vai estar de acordo com a vontade de Deus, entendeu? Porque se for só o fato de pedir, era muito fácil. Mas é aí que está, Alessandro. Aí está a diferença entre o relacionamento. Tem gente que não pede, parece que atende. Tem gente que pede coisa tanto em excesso que não recebe nada. Mas olha que legal, isso aí é onde vai fazer a diferença entre o relacionamento pai-filho e o relacionamento cliente num drive-thru. Porque se tudo que eu peço ele me atende, eu estou num drive-thru. Agora, se o que eu peço o pai fala não, opa, não por quê? Então, é justamente para ter esse relacionamento não por interesse. Você mora onde, João? Mas quando a gente pede, Você mora? mostra que nós somos dependentes de Deus. Porque se, por exemplo, uma criança. Nem sempre, né? Não, então, quando a gente pede, porque se é uma criança, ela sabe que é dependente do pai. Ela não vai pedir para outros. Nem sempre. Mas assim, ela vai pedir primeiro para o pai, para a mãe. Mostra a dependência dela do pai. Que quando Deus pede para ele, para só que nessa situação seguinte tem que apresentar diante dele que é o desejo nosso. Eu acho que é justamente para mostrar para ele a dependência nossa. Mas o que o Pedro está colocando no relacionamento é porque assim, ó, tem filhos que acham que o pai e a mãe é banco. Então ele se relaciona quando ele precisa. Quando ele não precisa, ele não se relaciona. Ele está pedindo, mas isso não significa que ele quer um relacionamento. Né? Então essas são as diferenças que Deus vai tratar nesse diálogo. Por isso que ele coloca: o que está causando ansiedade no nosso coração é o desejo do nosso coração. É a diferença entre o que o nosso coração deseja e o que o nosso coração precisa. O que o nosso coração precisa, ele vai dar. Ele já prometeu que ele vai dar. Agora a gente está ansioso por aquilo que a gente quer. Mas a ansiedade, pastor, eu penso que muitas das vezes você tem ansiedade, não é nem benefício seu. Você fica ansioso assim para que outras pessoas possam receber algo de bom, entendeu? No caso, quando você fala que é particular seu, parece que você é egoísta. Muitas das vezes você pode ficar ansioso porque o outro receba certas coisas boas também, entendeu? Você quer ver, o autor ele diz que ele conheceu uma mulher que ela estava preocupada com como seria o túmulo dela. Isso roubava a paz dela. Como é que vai ser a minha sepultura? Então pensa bem o quanto. Primeiro ela tem que morrer, segundo ela tem que desejar morrer, né? Para depois pensar na sepultura. E ela não vai ver. Como é que ela vai ver a sepultura? E eu penso outras coisas, pastor. Se nós já temos conselhos para a gente se relacionar pedindo, já oramos pouco, temos pouco relacionamento com Deus, fazemos coisas pela nossa ansiedade, pelos nossos próprios desejos, nem perguntamos se pode ou se não pode. Agora, se imagina só se não tivesse um conselho bíblico para pedir um bagulho para ele. Se o conceito da Bíblia mudasse, falasse assim: você não precisa pedir nada, então você não precisa. Aí a nossa aí está mais para lá do que para cá. Sim. Porque já está ruim, fraco, o relacionamento do filho com o pai. Imagina só se não tem esse conselho. Ó, pensa bem, a nossa característica é só explorar. A gente não está no país só sugando o país. Então assim, a nossa tendência é vir a mim. É meu, sou eu. Então, na verdade, o Senhor está nos levando a viver na contramão da nossa natureza.
Aí aqui mais algumas coisas, só que eu estou apontando, porque depois vai ser legal a gente entrar no que o autor está falando. No caso aqui é Spurgeon que escreve esse capítulo. Mas olha só, ele diz que tem um canal certo. Existe um meio certo de se comunicar com ele, é a oração. Então não é só blá 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 sair falando. É um canal que ele tem as suas propriedades, as suas regras. A oração, ela tem a sua essência, não é de qualquer jeito. E aí ele diz, oração e súplica. Vai ter coisa que a oração vai resolver, mas vai ter coisa que vai precisar de súplica. Quando que a gente precisa suplicar? Quando a gente suplica, quais áreas da nossa vida elas são confrontadas? Vocês percebem? Tudo isso tem propósito na palavra de Jesus. Então, orar, eu reconheço a minha dependência de Deus, ok, mas e o suplicar? Então, o Senhor já está tratando algumas áreas da nossa vida através disso. Agora, ele joga aqui para o final com ações de graça. Percebe que ele não está dizendo que depois que eu orar, que eu suplicar, que eu receber, eu vou ter ações de graça. Ele não está falando isso, tá? Ele está dizendo que enquanto eu oro, enquanto eu suplico, eu faço com ações de graça. Que desafio! Mas eu vou ter ações de graça, vai florescer essas ações de graça na minha vida em relação a quê? Porque nós somos treinados a agradecer coisas que a gente recebeu. Mas e coisa que a gente nem sabe se vai receber? A gente não sabe se vai receber, a gente não sabe se vai receber do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pediu, mas a gente tem que fazer com ações de graça. É um mistério. Agora, ele está dizendo que isso vai acontecer. Pastor, eu nem falo que eu nem acho que é um mistério. Eu acho que isso aí é fé. Então, mas uma fé produzida. Porque é um conjunto. Sim. De oração, súplica e ações. O que é ações de graça? Sim. É agradecer antes de chegar. O que significa isso? Fé. O que Jesus fez antes da multiplicação dos peixes? Sim, graças te dou. Ele agradeceu antes, por quê? Porque ele sabia do resultado pela fé. Então, agora, o que ele sabia, Pedro? Ele sabia. O que ele estava agradecendo? Ele estava agradecendo os pães e os peixes? Ou ele estava agradecendo pelo fato de ser ouvido por Deus e certamente a necessidade do povo seria suprida? Você entendeu? Foi a multiplicação dos pães e peixes. Mas se ele agradeceu antes, ele não agradeceu, gente, vamos pegar aqui, isso aqui é interessante a gente pensar um pouco nisso. Se Jesus usa o conhecimento dele para agradecer uma coisa que ele anteviu, ele usou o poder dele em benefício dele, correto? Ou não? Não. Sim. Porque ele só agradeceu porque ele sabia que o Pai ia dar pão e peixe. Aí ele usou em benefício. E se ele agradece, o Pai não dá pão e peixe, não multiplica. Mas aonde está a fé de Jesus, o Jesus homem, que é Deus? No fato do Pai estar ouvindo. Ele está agradecendo porque o Pai está ouvindo a sua oração. E ele tem certeza que quando o Pai ouve, o Pai vem em seu socorro. Ele tem pães e peixes, ele está apresentando os pães e peixes. Deus vai fazer o que quer com eles. É isso, a fé que o Pedro está falando, é a fé não na circunstância, Deus vai atender o meu pedido, é ações de graça de que Deus está me ouvindo, ponto. Se Ele vai atender do meu jeito, se Ele não vai me atender, se Ele vai atender do jeito dele, louvado seja o Senhor. O fato é, a bênção é, Ele está me ouvindo. Porque, gente, a gente precisa entender o seguinte: nós não temos mérito nenhum de entrar na presença de Deus. Pastor, me fala uma coisa, eu penso comigo. Nenhum. Eu acho que a pessoa que ora sempre não tem certeza que Deus está ouvindo. Eu acho que nem orar aí. Então. Porque só ora quem crê em Deus.
Você orar da boca para fora é meio difícil, né? Não? Nós publicamos orava. A não ser que a pessoa pode manipular os outros, mas eu pelo menos penso o seguinte, quando a gente conversa com a gente, não tá maluco conversar sozinho. Quando você está em casa, por exemplo, você está lá com ele assim, você está conversando, você não está vendo Deus fisicamente, você sabe que Deus está ouvindo. Sim. Então tem que ter um Na mínimo, igreja, né? por exemplo, quando você vai orar, a gente eu penso que ele não vai orar para querer agradar ninguém, ele vai orar, porque a gente sabe que Deus está ouvindo aí. Vamos pegar, é importante isso que nós estamos fazendo. Porque o Alessandro falou assim, bom, a pessoa quando ora, ela ora porque ela tem certeza de que Deus está ouvindo, é mais ou menos isso que você quis dizer, não é? Ok, esse é um pequeno passo. Por quê? A pessoa ora toda vez? Ou como o Pedro falou um pouco mais atrás, ela faz o que ela quer na maioria? Mas eu acho que uma Entendeu? pessoa, de verdade, ela não fica tanto tempo sem orar, fica? Tem gente que fica. Você não pode ter a oração como se fosse assim, vamos colocar como se fosse uma redação diária, igual, como se fosse rotineira. Às vezes mais longa, mais curta, de um tipo diferente, agradecimento diferente, mas às vezes a oração da gente pode mudar, mas a gente sabe que Deus não muda. Porque se a gente começar a fazer algo mecânico, não é oração. Então, mas aí que está, Alessandro, você fala com Deus todo dia? Essa é a pergunta. Com certeza, eu não digo mesmo, não estou com o mesmo tempo. Não, então, mas a oração, ela não é uma repetição. Aí ela é reza. Eu falo com Deus todos os dias, não uma vez só. Sim. A diferença de oração para reza é essa. A reza, ela tem o seu script definido. A oração é um diálogo. Agora, a grande questão, Alessandro, é assim: eu me comunico com Deus toda vez que eu preciso somente, ou eu me comunico com Deus sempre porque eu tenho prazer, eu tenho como amigo, eu tenho como companheiro, como pai, entendeu? Ou eu só procuro Deus quando eu preciso. Porque assim, um relacionamento ideal com Deus é o relacionamento do amigo. Eu falo com Deus sempre. Não, mas eu acho que se a gente procurar Deus quando a gente precisa, então a gente não crê em Deus. Porque, por exemplo, às vezes você está trabalhando, você tem uma dificuldade, às vezes você olha para a pessoa que está do seu lado, sem interesse próprio, sabe que Deus é capaz de agir. Então, mas você não está orando porque a pessoa precisa? Pois é, mas a gente sabe que a gente vai pedir para quem pode atender. É o próprio Deus. Sim. Eu não estou falando que é errado, Alessandro, eu estou dizendo que tem muito mais que só isso. É muito mais. Agora, se a gente falar que a gente ora 24 horas por dia, é mentira. Porque a cabeça da gente tem bastante preocupação. Não é que a gente esquece Deus, mas se a gente focar só em orar, a gente não faz outras coisas. Legal. Então é isso que o texto vai tratar, o capítulo vai tratar. Um pouco disso também. E aí, finalizando então, desafio súplicas, aí ele vai falar assim: se a gente seguir oração, súplica, ações de graça, o que vai acontecer com o nosso coração? Ele vai ser tomado por uma paz que excede o entendimento, foge à circunstância. Entendeu, Pedro? Por isso que não está vinculado ao pão e o peixe a certeza de que ele vai multiplicar os pães e os peixes. Essa paz é a certeza de que o Pai me ouviu, então Ele vai fazer aquilo que é melhor. Então ali, a paz que excede o entendimento, ou seja, eu estou olhando para a situação, eu ainda não estou vendo solução, porque existe um tempo entre o horário e Deus agir. Tem vezes que Deus faz de imediato, agora tem vezes que não. Às vezes Ele quer usar uma pessoa, Ele quer usar um meio. Tem uma historinha, né, que fala de uma mulher que orou porque ela estava passando necessidade, fome, passando necessidade, tinha que comer. E aí um homem ficou sabendo e ele falou assim: eu vou humilhar essa mulher, eu vou fazer uma compra para ela e vou lá levar na casa dela e vou falar para ela assim: ó, o diabo mandou entregar essa compra para você, já que você não tem o que comer. Eu quero ver o que ela vai falar. Aí ele bate na porta da casa dela e fala assim: olha, soube que a senhora está passando necessidade aí de alimento, aí o diabo me mandou trazer aqui um carrinho de compra para a senhora, viu? Aí ela falou assim: tá vendo, quando eu oro ao meu Pai, até o diabo obedece e vem ser bênção. Então a gente vê, né, que assim, a paz que excede o entendimento, a circunstância
vai vir de onde a gente não compreende, não entende, mas a paz vai vir. Deus ouviu a minha oração, Ele está olhando para mim. O que nós lemos no início no Salmo? Nós lemos no Salmo o salmista falando consigo mesmo e falando assim: aquieta minha alma, fica quietinha aí, tranquila, ó, Deus está cuidando. Por que você está ansiosa? Por que você está preocupado? Então ali, ó, a paz que excede o entendimento fará o quê? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, a razão e a emoção, a matéria e a espiritualidade. Vai nos guardar onde? Focados em Cristo. Ó, Cristo está no governo, Ele vai resolver esse problema. Então agora, levantando alguns desafios aí do texto, vamos lá para o livro, página 109. Ele começa a dizer assim, ó: temos a capacidade de prever, mas como ocorre com todas as faculdades que possuímos, essa também foi pervertida e frequentemente é mal utilizada por causa do pecado, né? Mais para o meio ele vai falar assim, ó: quantas vezes Lutero falava sobre os pássaros e a maneira como Deus cuida deles? Ele próprio era tomado de ansiedade e como inveja, ou melhor, ansiava o cuidado divino que Deus demonstrava pelos pássaros para si mesmo. Olha que interessante, o próprio Jesus nos chama a atenção a olhar aos pássaros, e Lutero fez isso. Só que Lutero olhava para os pássaros e falava assim: eu queria ser um pássaro. Nossa, como eu tenho inveja dos pássaros. Olha lá, não está preocupado, eu estou preocupado aqui, eles não estão. Olha lá como eles voam livre, leve e solto, e eu estou aqui angustiado. Então é isso que Spurgeon está falando. Ele diz assim, ó: o cuidado divino que Deus demonstrava pelos pássaros para si mesmo, considerando-os como seres que levavam uma vida tão livre e feliz. No fim das contas, o que Lutero queria? Ser livre e ser feliz. Percebe que o texto fala colocar diante de Deus as suas petições. A gente quer alguma coisa, Lutero queria. Ele estava olhando para os pássaros e no fim das contas, essa ansiedade, essa inveja que ele tinha dos pássaros estava baseada no quê? No desejo do coração dele, na necessidade dele de falar assim: eu quero ser feliz, gente, não consigo. Por quê, gente? Por que Spurgeon está citando Lutero? Lutero vivia numa prisão interna, interior. Lutero ficava brigando com Satanás dentro do seu quarto, constantemente. E diz, né, os relatos, principalmente aquele que era o seu tutor, que Lutero tinha brigas que às vezes o pessoal ia olhar para ver se tinha gente dentro do quarto dele mesmo. Tamanha era a angústia, tamanho ele quase que praticamente sentia a presença física do diabo ali atormentando a sua vida. Quando que Lutero começa a experimentar a liberdade? Quando ele lê a palavra que diz: o justo viverá pela fé. Por quê? Porque ele tinha um peso em cima dele. Então ele olha para as aves e fala assim: aí, gente, ó, elas voam livres, felizes, sem preocupação. Ó, Jesus disse que elas não preocupam com o que comer, porque Ele vai sustentar, e eu estou aqui. Lutero mencionava o mestre pardal e o doutor tordo, e os pássaros que pareciam conversar com ele, dizendo-lhe muitas coisas boas. Olha o tamanho da angústia do coração de Lutero. Página 110. Ele fala sobre uma menina que diz assim: uma vez uma garotinha londrina que visitava o campo disse: olha, mamãe, aquele pobre passarinho, ele não tem gaiola. Então na cabeça da menina, a gaiola era algo natural. Então o passarinho que não tinha gaiola era um coitado. Ela se acostumou tanto a essa perspectiva da prisão, viver aprisionada, que ela acha que aquilo é normal. A gente vive aprisionado constantemente. A gente acha que ser preocupado é não ser relaxado.
aquela pessoa ali, ela não é muito preocupada. O que a gente pensa daquela pessoa? Vamos ser sinceros. A gente vê um cuca fresca da vida. O que a gente pensa dessa pessoa? Inconsequente, relaxado. Eu não vou dar emprego para ele não, eu não quero trabalhar com ele não, porque assim, é uma pessoa que não, parece que ela é irresponsável. Não, mas aí está, já falou uma palavra-chave. Essa pessoa parece muito tranquila, você tem que ver o andamento, como é que funciona a vida dela, para ver se ela também não está deixando de fazer o que precisa ser feito. Porque ninguém consegue viver igual o vento, daqui para lá, de lá para cá, sem atitude. Tá vendo, Alessandro, como que a gente está treinado Você entendeu? a não ter essa paz que excede em todo entendimento? Porque a gente tem que aprender aí, Deus é tudo, Deus pode tudo, só que a gente sabe que Deus está junto com a gente no meio do problema. Ele não vai levar a gente do problema. Senão seria muito fácil, seria fácil demais, seria um gênero na lâmpada. Fizesse assim. Gente, vamos pensar em Daniel. Daniel ficou uma noite inteirinha lá com os leões. E eu acredito que não tinha lanterna, porque leão não precisa de luz. E Daniel era comida, não precisava de luz. Então eu creio que não tinha luz. Então imagina você ouvindo o ruído, sentindo a presença daqueles leões que estavam famintos, porque o texto diz que quando os outros são jogados, eles mal chegam no fundo, as feras já os devoram. E Daniel passa uma noite ali. Oi? Pensa comigo, Miriam, que cena seria? Será que Daniel estava lá tremendo de medo no cantinho? Como é que será que Daniel ficou? Pois é, orando, né? Agora pensa, gente. Daniel, ele foi orar na hora do perigo. Mas Daniel estava justamente em perigo porque ele orava antes. Porque se for muitos de nós, a gente nem ia para a cova, porque a gente nem ia estar orando, ninguém ia ver a gente orando, ninguém ia nos acusar de nada. Pensa comigo, gente. Então assim, Daniel orou na hora do problema, Daniel orou também na hora do problema, porque ele orou antes também, ele orou depois. Mas vocês perceberam como que a gente é treinado a olhar para a pessoa que ela de repente confia em Deus, e a gente acha que aquela pessoa ela tem alguma coisa errada, ela tem um defeito, não é possível. Pastor, eu morei em São Tomé 10 anos. E eu vi muito isso lá, principalmente no meio hippie. Sabe, que a gente parece normal, e eles não. Mas eles vivem mais da fé do que nós. Sim. Vou falar nós, para não ser. Eu visitei a Harmonia, não sei se eu já ouviu falar da Harmonia. A Harmonia é um conjunto de crença, que é onde eles vivem lá e saem de lá de dentro. Eles compram muito pouco produto. Eles compram sal, talvez arroz, mas pouquíssima coisa. Eles vivem de tudo que eles plantam. Claro, eles não honram o Deus que a gente anuncia. Eles têm vários deuses, inclusive a terra. É um conjunto de crença lá, né? Claro que a gente não acredita, mas eu já fui camuflado lá com um grupo de missionários para poder visitar, não foi uma vez só não. Mas a gente vê, tem um lado, a gente conversou com uma moça um dia, essa moça ela abandonou a faculdade de medicina. Ela abandonou tudo. E aí a gente perguntou para ela, por que você abandonou tudo? Os pais dela foi contra, a família dela foi contra, a menina nova. Ela falou assim, porque eu necessito de uma espiritualidade. Então eu não quero mais viver numa cidade grande, ela era de Belo Horizonte, eu não quero mais viver igual o mundo está vivendo, eu quero uma espiritualidade, eu quero viver pela fé. Então, a gente olha que não é o Deus que a gente anuncia, né? Mas se a gente fosse pensar, se a gente julga essas pessoas, como o Paulo está falando, as pessoas não têm nada, tem toda uma responsabilidade, mas eles acreditam muito, eles têm uma fé, de uma certa forma, e às vezes falta nós. Agora, uma pergunta, eles plantavam.
Colhiam. Colhiam. Então, assim, a fé deles era racional. Porque assim, eles não sentaram lá e ficaram olhando para o alto, falando assim, deixa eu ver se vai cair alguma coisa para eu comer. Mas eles criam que eles teriam alguma coisa para comer. Eles plantavam, esperando brotar, não é? É essa fé que o Senhor... É aquilo que você está falando. Eles estão praticando algo que nós deveríamos praticar. Mas isso aí, eles vivem, assim, guardadas as proporções de fé, né, de crença, Atos 2. Né? Sim. Eles dividem tudo que eles têm em comum. Mas eles vivem o quê? Aquilo que a gente aprendeu na escola que era antigamente. As trocas, né? Agora, gente, eles trabalham. Não Mas é? agora me responde uma coisa, quem aqui, vou falar com nós que estamos aqui presentes, por presente, quem aqui está disposto a abandonar tudo e viver dessa maneira igual, de como se fosse na época primitiva? Quase ninguém. Quase ninguém. Sabe por quê? Porque o próprio sistema incentiva a pessoa. Ah, mas agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu vou pegar a sua pergunta e vou um pouquinho mais fundo com ela. Quem aqui está disposto a abandonar tudo por Cristo? Porque é a mesma pergunta. É a mesma atitude. Mas por que a gente fala abandonar tudo por Cristo? Não, então, é a mesma pergunta e a mesma atitude. O que eu quero dizer com isso? Essa moça, ela abandonou o curso de medicina, ela abandonou a estrutura familiar dela por uma fé que a minha pergunta é, nós temos a mesma fé em Cristo Jesus para fazer a mesma coisa? Os moravianos, os dois lá. Sim, os moravianos viveram dessa maneira. Os moravianos, eles se venderam como escravo porque tinha uma ilha que eles queriam evangelizar e o dono da ilha não deixava ninguém entrar lá para evangelizar. O que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para nunca mais voltar. Eles sabiam que nunca mais iam sair daquela ilha e eles foram como escravos, porque como escravos eles não seriam impedidos, e eles foram evangelizar a ilha. E tem relatos históricos de conversões através. Agora, quem está disposto a abrir mão de tudo, porque Jesus fala que nós temos que estar disposto a abrir mão de pai, de mãe, de filhos, de posses. Ele não está falando que é um sacrifício, ele está dizendo que o nosso coração tem que ter mais nele do que em qualquer outra coisa. Entendeu, Alessandro? Agora, olha como isso traz juízo para nós, porque eles conseguiram fazer isso. Mas, pastor, vamos lá agora na parábola do jovem rico. Sim. O jovem rico conta a história para Deus, para Jesus, e Jesus fala para ele: abandona tudo que você tem e vem me seguir. E disse seu coração, porque ele não queria abandonar os bens materiais dele. Pedro observou a pergunta do jovem, observou a atitude de Jesus e chegou em Jesus e falou para Jesus: é possível ser salvo? Diante da situação dele, viu? Do que estava acontecendo, Pedro falou assim: é possível ser salvo? Por quê? Porque o Pedro já falou assim: nós está ferrado, nós não vamos ser salvos. O que Jesus falou? Aos homens não. Então, a salvação nossa vai depender da pura graça de Deus. Sim. Porque senão ninguém leva essa. Só que aí que está. O próprio Pedro e os discípulos viram para Jesus e falam assim: nós deixamos a nossa casa. Aí Jesus: você vai receber o galardão para vocês. Então, ao mesmo tempo, eles falam assim: olha, os outros não estão deixando, mas a gente deixou. Por quê? Não é por obras, a gente deixou, então a gente merece. Não é por obras, é assim, a presença de Jesus começa a mudar a nossa atitude. Por isso que o texto bíblico, ele fala assim, que a paz que excede o entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que aí é o que Jesus fala para Pedro: ao homem não tem como. Ao homem não tem Por si só, a gente não consegue produzir salvação. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha, e vocês sabem que a agulha é um portal estreito que existia na época, e o camelo realmente, por ser grandão, era muito difícil, e ainda carregar um monte de coisa nele, era muito difícil passar por isso. Ele falava: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico abrir mão da sua riqueza. Eu já vi outra interpretação, diz que geralmente aquela corda que amarra na vida também chama cabelo, aquela corda bem grossa. É um nó, chama cabelo. Hã? É um nó.
É o nó por causa de ser um lugar estreito. É o nó por causa de ser um estreito. Mas se a gente for olhar isso pelo material, é impossível. E a gente sabe que é impossível, sim, que a gente sabe que a salvação é através do sacrifício de Cristo. Porque se a gente for procurar motivos fora do sacrifício de Jesus Cristo, a gente está duvidando do sacrifício que foi feito, né? Sim. Mas sabe o que é legal nesse capítulo? É que esse capítulo vai pegar toda essa dificuldade e vai levá-la aos pés de Jesus através da oração. O que o autor fala aqui ao longo do capítulo, ele vai falar assim: quanto mais dificuldade, mais oração. Então a dificuldade, ao invés de nos afastar, a dificuldade vai nos aproximar. Só que é o que ele está propondo aqui: troque a reclamação pela oração, troque a preocupação que vai te levar à ansiedade e tudo mais pela oração. Porque se você trocar pela oração, você está trocando a preocupação por fé. Então essa é a proposta dele nesse capítulo. Aí ele vai pegar ainda no 110, e aí eu vou parar por causa do horário aqui. Ele diz assim, pois essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes, porque ele está falando assim, a menina entende o quê? A gaiola é um lugar de proteção, e dentro da gaiola existe a comida lá que é colocada ali, comida e água. Então ele tem o que precisa. Essa falta a sensação de que nós temos o que precisamos sendo prisioneiro. Então, por exemplo, essa ansiedade, essa preocupação, aí a gente vai organizar, porque assim, quando que a gente se sente menos ansioso? Quando a gente tem a falsa sensação de que está no controle das coisas. Mas algum dia o senhor tem essa sensação de estar no controle das coisas? A gente sempre tem. Por exemplo, eu tenho a falsa sensação de que eu vou entrar no meu carro aqui e vou chegar na minha casa. E eu quase não venho aqui. O pessoal derrete muitas das vezes que eu falo assim, se Deus permitir. Mas Tiago fala. A gente sabe que se Deus permitir, a gente não vai conseguir. Sim. Tiago fala. Eu entrei no meu carro em casa para vir para cá. Era 3h30 da tarde. Aí eu tive que passar por dentro de Baipendi, que eu tinha que comprar um negócio ali perto da rodoviária para vir para cá. Naquele trevinho de Caxambu, eu estou vindo com o meu carro, aí eu olho, está vindo ali da onde vem de Itamonte ali, uma carreta voando. O cara passou aquele trevo ali, sem parar, e ele ainda olhou para mim e riu. Ele dá muita semente, né? E ele passou ainda olhando e rindo. E ele, gente, ele não riu assim, Ele virou para o vidro e ficou rindo. Eu olhei aquilo lá, eu parei, olhei e falei assim, Jesus amado. E ele veio para cá, pegou a pista para cruzir. Eu fiquei, aquilo ali eu fiquei abismado. Mas ele passou, gente, uma carreta enorme daquelas tanques, que o tanque termina fazendo assim. Sabe o que é aquele? Daquele cimento, né? Cimento? Que é aquele tubão assim que termina assim. Então deve ser pesado. É pesado. Se ele tivesse pego ali, ele passava em cima e não parava. Não, mas mesmo sem cimento ela é pesada. É pesado. Gente, sem brincadeira, ele passou voando. Bom, eu vim, Baipendi. A hora que eu cheguei entrando em Baipendi, eu passei o portal, eu vi que tinha um motoqueiro colado na minha traseira o tempo todo. E eu acelerava e o motoqueiro colava. Foi um motoqueiro chato colado na minha traseira, né? Aí depois, ali na lombada, quando passa o portão na primeira lombada, o motoqueiro emparelhou em mim. E ele falou assim, cara, obrigado. Eu falei, mas obrigado o quê? Ele falou assim, se você não tivesse parado, a carreta tinha passado em cima de mim. Ele falou assim, eu estava atrás de você e eu assustei a hora que você parou. Eu não tinha visto a carreta. Se você não tivesse na minha frente, a mão é nossa. Ele falou, se você não tivesse na minha frente, eu tinha ido. Eu não tinha visto a carreta. E você... Aí eu estava assim, pasmo, né? Eu falei assim, mas você viu que o cara ficou rindo? Ele falou assim, eu vi. Esse deve, ou ele está drogado, ou é rebite, alguma coisa. Ele não está normal. Ele falou assim, olha, muito obrigado. Ele teria passado por cima de mim brincando. Eu não teria parado. Ele falou, eu não vi. Se você não tivesse visto, eu não vi. Aí que eu me dei conta. Porque normalmente eu já vou olhando longe. Agora, sou eu? Não. Entendeu, Alessandro? Então a gente tem a falsa sensação de que a gente vai entrar no carro. Eu dirijo bem, eu sou prudente, eu sou isso, eu sou aquilo. Ali
foi o Senhor que trouxe o livramento. Pois é, mas eu penso comigo, vou querendo ser assim, né, pessoa negativa, não. Mas a gente, na verdade, é por isso que a gente tem que conversar com Deus, porque a gente não tem essa certeza de nada que a gente vai conseguir fazer algo, entendeu? Você pode parar, vai acabar um pouco, vou para casa, vou jantar, vou dormir, amanhã vou trabalhar, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente almeja que aconteça. Sim. Não só pela gente, pela família da gente, mas pelas pessoas que a gente conhece. Porque muitas das vezes a gente escuta assim, fulano faleceu, você fala assim, mas acabei de ver fulano. Sim. Porque a gente não tem controle de nada. Sim. A dependência de Deus é isso, a gente achar que a gente não tem controle de nada. Porque se a gente esquecer e achar que a gente tem controle sobre alguma coisa, a gente tem a autoridade de Deus. Na verdade, Alessandra, eu vou ajustar só uma coisinha na sua fala. Não é achar, é ter certeza. A gente precisa ter essa certeza. É como se tivesse caído as escamas e a gente descobriu que a gente não tem controle de nada. Por que muitas das vezes eu fico decepcionado com o ser humano? Porque a gente olha para a maior parte das pessoas, as pessoas estão tão agarradas nesse mundo, você vê tanta coisa feia acontecendo ao mesmo tempo. Parece que a maioria das pessoas estão agarradas numa joia tão grande. Sim. Que esquece que ninguém pode segurar nada. Sim. O mundo não vive assim? Ó, só para a gente caminhar aqui para o final, por que tantas pessoas manipulam, enganam, traem, passam por cima dos outros dentro do trabalho? Porque ela acha que ela tem que agarrar o trabalho a unhas e dentes, porque é dele que vem o seu sustento. Então, custe o que custar, eu tenho que manter o meu trabalho. Ela não sabe que o trabalho dela não é o meio de sustento dela. O sustento não vem dele. O sustento vem do Senhor. Eu brinco com alguns amigos do lá, quando eu trabalho embora, já conheço eles faz tempo. Tem uns que chegam bem mais cedo, cara, mas fica mais tarde. Aí eles brincam comigo e falam assim, vocês estão afastados de Deus. Quando eu falo, não é de sarcasmo. Eu falo porque eles têm tanta ânsia de ficar ali, ou para agradar a firma, ou para ganhar um dinheiro a mais, que eles esquecem que a gente aquilo ali não vai resolver nada, você entendeu? Sim. Muitas das vezes o dinheiro que ele ganha mais não vira nada. Ele só está estragando a saúde, correndo risco de se machucar. Muita gente a gente vê lá, que não vai levar nada, entendeu? Que vem de ilusão. Então, ó, tudo isso que nós estamos falando, essa falsa realidade que a menina olha para a gaiola do pássaro, que fala aqui ó, na página 110. Semana que vem a gente vai continuar da metade para frente dessa página 110. Mas aqui fala assim: pois essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes que tanto nos preocupamos em encher são amarras que carregamos nessa vida mortal. É isso que nós estamos falando. Viram umas bolas de ferro presas no nosso pé que a gente não tem liberdade, porque a gente acha que a vida se resume a isso. O que acontece com tantas pessoas? Eu conheço gente que trabalhou a vida inteira, juntou, morreu, não aproveitou, e os filhos torraram em menos de 10 anos o que essa pessoa levou uma vida inteira para juntar. Menos de 10 anos eles torraram tudo, não sobrou nada para contar a história, nada. A pessoa gastou a vida dela inteira ou ficou presa a vida dela inteira em coisas. E não são poucas pessoas assim, gente. Não são poucas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Yuri. A gente vai continuar daqui para frente, ó. Mortal, pare de trabalhar e sofrer. Deus provê para o amanhã. A gente vai continuar daí para frente. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo estudo, pelo desafio que temos à frente, Deus, estudar esse capítulo de uma maneira, ó Pai, com o coração aberto e pronto para ouvir o Senhor e deixar o Senhor nos tratar. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos molde da forma do Senhor, para a glória do Senhor e para a alegria e felicidade de cada um de nós. Assim nós oramos, rogamos a Tua bênção ao retorno dos nossos lares, guarda-nos e nos livra do mal. Se o Senhor assim permitir, nós possamos chegar em casa e ter uma noite abençoada de descanso e renovo. E se o Senhor permitir, nós possamos acordar amanhã e viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. E agora, Igreja de Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, o poder e unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós todos os nossos dias
dias aqui e até os confins da terra. Amém e amém. Amém. Amém.